Cenários complexos e em constante mudança geram ineficiências. A Scantec simplifica o complexo, transformando mais de 13,5 bilhões de tickets lidos em todo o Brasil em informações ágeis e acionáveis do estratégico ao tático. Por isso, mais de 55 mil varejos e mais de 400 indústrias tomam decisões eficientes e têm melhores negociações e resultados, sabendo as maiores oportunidades em preço, sortimento e promoções até o nível SKU em todo o Brasil, com o NPS e o nível de satisfação de excelência, além de um atendimento próximo nunca visto. Alavancamos seus resultados, gerando mais faturamento. Scantec. Inteligência com resultados. Já pensou em começar sua carreira em uma empresa que desenvolve líderes? É isso mesmo! Na P&G você conta com um programa de estágio que trilha sua carreira gerencial em até 2 anos. No processo seletivo relâmpago da P&G, você faz as 2 entrevistas na mesma semana e já recebe os resultados na semana seguinte. Faça parte de projetos de marcas de superioridade e aprenda em um ambiente inspirador. Processo seletivo relâmpago P&G. Inscreva-se! Salve, galera da
da USP, beleza? Eu imagino que nessa plateia aí tá cheio de gente que é maluca, louquinha por esporte, assim como eu. Tô certo ou não tô? E é claro que uma das coisas mais legais é a gente poder trabalhar com o que a gente gosta. Então bora se ligar aqui no Marketing Week e também, obviamente, aqui no nosso Globo Esporte, fechou? Um beijo do Fredão. Eu sou aquela pessoa que acredita que encontros podem mudar a nossa vida. Quando a gente se encontra com alguém que a gente gosta, é bom demais. Encontrar pessoas diferentes que a gente ainda não conhece pode ser surpreendente, né? Então vamos juntos promover. Sejam bem-vindos a Cenários complexos e em constante mudança. Sejam bem-vindos a Marketing Week. Evite conversar. Teremos momentos de troca e networking durante os intervalos. Não é permitido o consumo de comidas e bebidas no auditório. Guarde os lanches para o intervalo. Se precisar sair, faça isso discretamente para não atrapalhar o palestrante e os colegas. Se puder, não utilize o celular. Ele pode prejudicar sua atenção. Mas caso queira fazer anotações e compartilhar sua experiência nas redes, o uso é mais que recomendado. Participe com os palestrantes. Perguntas e reações são sempre bem-vindas. Agora sim, aproveite a Marketing Week ao máximo. Cenários complexos e em constante mudança geram ineficiências. A Scantec simplifica o complexo, transformando mais de 13,5 bilhões de tickets lidos em todo o Brasil em informações ágeis e acionáveis do estratégico ao tático. Por isso, mais de 55 mil varejos e mais de 400 indústrias tomam decisões eficientes e têm melhores negociações e resultados, sabendo as maiores oportunidades em preço, sortimento e promoções até o nível SKU em todo o Brasil, com o NPS e o nível de satisfação de excelência, além de um atendimento próximo nunca visto. Alavancamos seus resultados, gerando mais faturamento. Scantec. Inteligência com resultados. Já pensou em começar sua carreira em uma empresa que desenvolve líderes? É isso mesmo! Na P&G você conta com um programa de estágio que trilha sua carreira gerencial em até 2 anos. No processo seletivo relâmpago da P&G, você faz as 2 entrevistas na mesma semana e já recebe os resultados na semana seguinte. Faça parte de projetos de marcas de superioridade e aprenda em um ambiente inspirador. Processo seletivo relâmpago P&G. Inscreva-se! Salve, galera da USP, beleza? Eu imagino que nessa plateia aí tá cheio de gente que é maluca, louquinha por esporte, assim como eu. Tô certo ou não tô? E é claro que uma das coisas mais legais é a gente poder trabalhar com o que a gente gosta. Então bora se ligar aqui no Marketing Week e também, obviamente, aqui no nosso Globo Esporte, fechou? Um beijo do Fredão. Eu sou aquela pessoa que acredita que encontros podem mudar a nossa vida. Quando a gente se encontra com alguém que a gente gosta, é bom demais. Encontrar pessoas diferentes que a gente ainda não conhece pode ser surpreendente, né? Então vamos juntos promover. Sejam bem-vindos a Marketing Week. Evite conversar. Teremos momentos de troca e networking durante os intervalos. Não é permitido o consumo de comidas e bebidas no auditório. Guarde os lanches para o intervalo. Se precisar sair, faça isso discretamente para não atrapalhar o palestrante e os colegas. Se puder, não utilize o celular. Ele pode prejudicar sua atenção. Mas caso queira fazer anotações e compartilhar sua experiência nas redes, o uso é mais que recomendado. Participe com os palestrantes. Perguntas e reações são sempre bem-vindas. Agora sim, aproveite a Marketing Week ao máximo.
Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa. Bom, então é muito bom ter a presença de todos vocês aqui. Antes de começar a palestra, a gente só queria dar alguns avisos e alguns agradecimentos. Então, antes de tudo, muito obrigado por vocês estarem aqui. Estamos, então, começando no Noturno, mais uma edição da Marketing Week, 10ª edição da Marketing Week. O Zemas é o nosso professor coordenador do curso, ele não pôde estar aqui porque ele está de licença prêmio, mas ele falaria que a Marketing Week ela tem muito mais de 10 anos, porque era feita pelos professores anteriormente, mas são 10 anos organizados pelo Dama. E para a gente que veste essa polo é muito significativo, porque a gente está organizando desde janeiro, a gente está se movimentando, buscando as empresas, prospectando tudo isso. E é muito especial chegar aqui e ver que essa semana do curso, a semana de marketing está acontecendo. Então, nada disso seria possível sem vocês que estão aqui para poder fazer esse evento acontecer de fato. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. E também nossas professoras coordenadoras, a Adriana e a Jane, elas não puderam estar aqui à noite para poder dar uma palavrinha, mas elas apoiaram a gente ao longo de todo esse projeto, e é isso. E eu acho muito importante também falar para vocês quem somos nós, né? Estamos aqui falando, mas afinal de contas, quem somos nós? Eu sou a Larissa, sou presidente do Dama. E eu sou o Carlos, perdão, gente, eu pulei tudo, mas sou o Carlos, presidente do Dama também, como a Larissa. E assim, gente, a Marketing Week é muito especial para mim. Acho que todo mundo quem me conhece sabe que a Marketing Week foi o que me fez brilhar os olhos. Eu sou completamente apaixonada pela Week, então para mim é muito significativo tá mais aqui um ano para ter tanta palestra legal, principalmente completando 10 anos de Week e 20 anos de ASH. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. E eu queria fazer alguns agradecimentos, como são muitos, eu vou ler para eu não esquecer ninguém.
Mas, enfim, primeiramente queríamos agradecer as nossas professoras coordenadoras que nos apoiaram nesse projeto desde janeiro. Então, como o Carlos falou, a Jane e a Adriana foram as responsáveis por nos apoiar e conseguir realizar tudo isso. Queríamos agradecer a atuação dos 11 diretores da Chapelos, que trabalharam dia e noite para dar vida a esse projeto e para tudo que a gente faz. Então, isso tudo só foi possível porque a gente teve 11 frentes trabalhando muito para isso acontecer. Então, foram 11 pessoinhas que se esforçaram muito para que a gente conseguisse estar aqui hoje e trazer tanta marca legal. Também queria agradecer aos 24 assessores da comissão organizadora que fazem a engrenagem do Dama girar. Então, tudo isso só foi possível porque a gente teve 24 assessores muito engajados que fizeram todos os mínimos detalhes, porque quando a gente chega no resultado final, a gente não tem noção de tudo que foi feito para que isso acontecesse, sabe? E foi muito trabalho. Então, todas as mini demandas que eles pegaram fizeram com que isso fosse construído. Também a gente queria agradecer a toda a EASH, a todo o corpo docente pelo apoio para a realização da semana desse projeto, pela infraestrutura, a sessão de eventos da EASH, professores e alunos de ETEC. Então, a gente conseguiu o apoio de muita gente, o Dama não faz isso sozinho. Então, agradecer a eles também é muito importante. A gente também quer agradecer aos 10 coordenadores que conseguiram juntos tocar as 4 COs para fazer tudo isso acontecer. Então, são 10 assessores escolhidos a dedo que fizeram muito para que isso acontecesse. Também queríamos agradecer as nossas empresas apoiadoras, então Scantec, P&G, Globo, Coca-Cola e Três Corações. Então, elas acreditaram muito na Marketing Week. Muito obrigada por nos apoiarem. E, por fim, agradecer a participação de todos vocês que estão aqui hoje, numa segunda-feira de noite, e estão aqui para prestigiar um pouco dessa palestra incrível da Microsoft com nossos palestrantes e para conseguir adquirir um pouco de conhecimento. Então, muito obrigada por vocês. E, sem mais delongas, vamos dar início à abertura da nossa Marketing Week, há 10 anos reinventando o presente. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro, eu vou ser o responsável por conduzir essa palestra. Antes de tudo, queria saber se vocês estão bem, ansiosos. Essa é a nossa primeira noite de Marketing Week, é um evento muito especial, muito bem feito por todo esse time, por todos vocês. E para começar essa noite à altura, a gente vai receber aqui hoje a Microsoft. E Pedro, o que a gente vai falar hoje? Sobre o marketing que não existe. E o que seria isso? A gente vai descobrir com os nossos grandíssimos profissionais, Gabriela Eloy, que é líder de marketing para a audiência de desenvolvimento das Américas, e também Marcondes Farias, que é diretor de inovação da Microsoft. Antes de tudo, eu queria passar 3 avisos, na verdade, para vocês. O primeiro de tudo é direcionado aos alunos, às pessoas, no geral, que não são da EASH USP. Ao final da palestra, a gente vai disponibilizar aqui no telão um QR Code. Eu peço que vocês, por gentileza, se inscrevam e coloquem o e-mail ativo de vocês, que é onde vocês vão receber o certificado de presença da palestra. Já para os alunos de marketing aqui da EASH, ao final da palestra, no final, nós teremos as listas de presença. E também a gente está tendo a venda, a distribuição de produtos ali. Então, quem tiver interesse, canecas, canetas, agendas, tudo personalizado da Marketing Week. Então, agora, sem mais delongas, eu convido ao palco, com muita honra e prazer, sejam muito bem-vindos, Marcondes Farias e Gabriela Eloy, por gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Estou super honrada de estar aqui com vocês. Eu sou a Gabriela Eloy. Obrigada, Pedro. Obrigada, Caio. Obrigada, Larissa. Todo mundo que fez com que a gente estivesse aqui hoje. Vocês me escutam bem, né? Espero que o pessoal online aí também escutem bem. É uma honra para a gente estar aqui. Então, a gente se desafiou aí, eu e o Marcondes, para falar um pouquinho sobre o marketing que ainda não existe, né? Acho que vocês estão aqui o futuro e para a gente é super importante dividir o que a gente está vendo no mercado e o que vocês também estão vendo, né, agora entrando nessa carreira de marketing. Então, eu vou me apresentar rapidinho, vou pedir para o Marcondes contar a experiência dele também. Então, sou Gabriela Eloy, hoje atuo na Microsoft na área de Américas para desenvolver Microsoft, trabalhar com desenvolvimento de software. Eu cuido da estratégia Américas para esse time. Trabalhei 15 anos na IBM, aí diversas áreas de marketing e estratégia, então muita experiência no marketing B2B, e é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Marcondes, por favor. Acho que o privilégio é meu de estar dividindo o palco aqui com a Gabi. Pessoal, como foi apresentado, eu sou Marcondes Farias, diretor do
do nosso hub de inovação que a gente chama aqui na Microsoft, mas por que eu estou aqui falando de marketing? Eu já tive parceirando com a Gabi, liderando a estratégia de marketing de uma linha de soluções que a gente tem na Microsoft, e foi muito bacana, né, receber esse convite aqui de vocês, porque eu acho que a gente tem uma mensagem bacana para passar. Mais importante, provocar reflexões e a gente pensar o que vocês, que são o futuro do marketing, vocês já têm que tomar decisões agora em relação ao futuro da carreira de vocês. E eu queria também que você falasse um pouquinho do IAB, o seu trabalho que você faz. Eu faço parte, como voluntário, eu sou o presidente do Comitê de Inteligência Artificial do IAB Brasil. O IAB Brasil é o International Advertising Bureau, então é a organização que cuida de padrões, melhores práticas do mercado publicitário no Brasil e no mundo, né? É um trabalho voluntário, e aí já é o segundo ano consecutivo que eu fui eleito para poder cuidar de um grupo de trabalho focado em inteligência artificial. Então, quem não conhece ainda o IAB, procura ali IAB Brasil, que vai fazer parte da vida de vocês, grandes anunciantes, membros da Globo, Unilever, Google, Facebook, TikTok, todos estão ali. O mercado publicitário brasileiro, em peso, está ali participando de discussões, por exemplo, áudio digital, como que a gente vai tratar o uso de brand safety, como é que a gente está protegendo as marcas, como é que a gente está pensando o advertising e o marketing do futuro hoje. Então, convido vocês a conhecer um pouco mais sobre o IAB. Obrigada, Marcondes. Bacana. Bom, a nossa agenda, a gente quer cobrir 3 tópicos aqui com vocês hoje. Fiquem à vontade para fazer perguntas no final. O objetivo aqui é que a gente bata um papo com vocês, escutem também o que vocês estão aprendendo e as dúvidas que a gente possa sanar aqui algumas respostas. Então, a gente vai falar um pouquinho com o Marcondes o que é essa era do AI com os agentes, que alguns de vocês já devem ter ouvido. O novo profissional de marketing, né? Como que a gente se prepara para ser relevante e poder trazer valor para as empresas e para o nosso conhecimento. E, no final, vou bater um bate-papo com ele falando sobre do hype à prática, né? As aprendizados reais, aí, tanto no IAB quanto na Microsoft, e em todas as experiências que o Marcondes tem também em várias empresas que ele já trabalhou. Então, a ideia é que a gente traga alguns casos reais aí para vocês também, tá bom? Antes do Marcondes contar um pouquinho, eu trago uma provocação aqui para vocês, que eu acho que vocês devem ter ouvido falar de uma empresa chamada OpenAI, né? Alguns de vocês devem ter ouvido falar do famoso ChatGPT. E o Sam Altman, né, um dos criadores, ele traz um dado super interessante e provocativo, né, que foi publicado esse ano pela Harvard Business Review. Ele deu uma entrevista para um livro que se chama AI First, que foi publicado agora em junho, e ele fala que 95% das tarefas que os profissionais de marketing delegam para agências, estrategistas e profissionais criativos, facilmente, quase instantaneamente e sem nenhum custo, vão ser tratadas por AI. E aí a pergunta que fica é, e agora, o que sobra para todos nós que estamos aqui, né, na carreira de marketing, que temos sede de aprender e sede de poder trazer, principalmente, criatividade para os processos das empresas. Então, eu vou deixar vocês aqui com o Marcondes para ele contar um pouquinho a experiência de inteligência artificial e essa jornada que a gente se encontra, e eu volto já para contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Tá bom? Vamos começar essa jornada, Gabi. Obrigado. Obrigado por apresentar esse começo tão relevante. Pessoal, vocês hoje estão sentados numa cadeira muito relevante no mercado de trabalho e que vai ditar o futuro de muitas marcas que não existem, que vão reposicionar muitas marcas que estão quase se extinguindo, e talvez vocês vão ver muitas marcas simplesmente deixar de existir por conta dessa onda da inteligência artificial. Quantos aqui usam ChatGPT, Gemini, recurso de inteligência artificial, todos os dias? Levanta a mão, só para a gente ver. Olha aí no entorno de vocês. Então, vocês são o famoso CQD, o famoso como queria demonstrar, né? Vocês são a prova viva disso. Muito bem. Eu costumo usar um exemplo, Gabi, que é o seguinte. Como é que a gente reconhece um tsunami? Qual é o sinal de um tsunami? Vamos tentar... Eu sei que aqui é marketing, não é ciências físicas, biológicas, não. Mas vamos lá. Como que forma-se um tsunami? Como é que você sabe que um tsunami está vindo? Vamos lá. O mar recua, gente, certo? E aí, o que acontece? O mar recua pra caramba, e aí a gente fica ali brincando de pegar conchinha na praia, certo? Nossa, quanta conchinha aqui na praia. E aí você vê aquele marzão recuado. O que acontece depois de um tempo, quando a onda do tsunami chega, pessoal? Varre absolutamente tudo. Esse sinal do mar recuar aconteceu há 2 anos e meio atrás.
Alguém tem ideia do que aconteceu há 2 anos e meio atrás? Eu dei a dica aqui quando fiz algumas perguntas para vocês há um minutinho atrás. ChatGPT, pessoal. Então, ali, para vocês terem ideia, foi o mar recuando. Então, a pergunta é, a gente está correndo para as montanhas? Vocês estão correndo já? Na disciplina de vocês? No mercado de marketing e publicidade, vocês já estão indo para as montanhas? Ou vocês ainda estão coletando as conchinhas? Tem muito profissional coletando conchinha ainda e não percebeu que a onda está chegando. Muito bem. Como é que a gente avança? Só um recado rápido. Quando a Microsoft criou o lema da empresa, a missão, alguém de marketing definiu isso. Então, o CMO na época, o Chief Marketing Officer, falou, como é que a gente expõe a mensagem da empresa? Foi representado isso aqui, pessoal, há mais de 15 anos atrás. A Microsoft completou 50 anos, mas essa troca foi há mais ou menos 15 anos. Empoderar todas as organizações e indivíduos do planeta para que eles possam fazer mais. Nessa época não tinha noção de que a inteligência artificial ia chegar na mão de todo mundo. Mas hoje, quando você olha 2025, essa mensagem de marketing ressoa pra caramba. É o tipo da mensagem que foi preparada lá atrás, no famoso atirou no que viu e acertou a mensagem no que não viu. Porque hoje a inteligência artificial permite cada indivíduo e cada organização no planeta fazer mais. Permite que cada um de vocês possa fazer mais, estudar mais, conhecer mais, elaborar mais trabalhos. Isso é mudança. Então, isso acompanhou a história da computação. Quando a gente olha a história da computação, a computação era cara, era específica nas cadeiras... Aliás, alguém de tecnologia aqui? Quem está hoje de tecnologia? Tem alguém de tecnologia hoje? Está com vergonha de levantar a mão? Tem lá, ó, herói, tudo bem? Então, ali, ele com certeza estudou um pouco da história disso, quando você tem os mainframes, onde as empresas utilizavam computadores extremamente caros para poder processar folha de pagamento, para poder fazer o censo, para poder fazer uma série de cálculos. Evoluiu pra caramba, né, gente? Depois a gente passou a ter um computador em cada lar. Eu não sei se muitos de vocês, provavelmente, já nasceram num ambiente que talvez o computador não fosse a principal ferramenta da casa. Talvez você já está lá no mundo do celular, do smartphone. Mas, pelo menos eu, quando eu tinha cabelo, ali, eu usava o computador para fazer trabalho da escola, trabalho da faculdade e tudo mais. Então, todo mundo tinha um computador em casa. Hoje, todo mundo tem um celular em casa, tem um smartphone, tem conexão com a internet. Daí vem a magia do celular, das redes sociais, da nova forma de fazer marketing, do Google virar a principal ferramenta de marketing, de você ter uma plataforma onde agora você tem leilão de palavras-chave, aí você tem que criar toda uma estratégia de posicionar o seu produto. Não vou dar aula para vocês, que vocês escutam isso todos os dias. Mas teve essa evolução graças a um novo meio. E aí vem a inteligência artificial. E vamos parar para pensar até para o próprio Google, que antes a magia de ter uma caixinha para perguntar um tema e você disputar a atenção de quem que vai ganhar o leilão para aparecer em primeiro lugar numa pesquisa, para fazer uma publicidade através do SEO, você pensar que agora é uma pergunta aberta para um chat, e você não sabe a resposta que vai vir, porque ela não foi preparada antes. E você vai navegando através das respostas que são geradas. Como é que vai ficar o Google no futuro? Como é que vai ficar o trabalho de vocês pensando numa campanha no futuro? Está mudando. Então, vamos lá. O que é inteligência artificial? O que é um gato, gente? Não é óbvio que a foto de cima é de um gato? Sim ou não? Vamos lá. Sim. Não é óbvio que aquilo ali é um cachorro fofinho ali embaixo? Sim. Gente, que diabos é um gato e um cachorro só olhando uma foto? Como é que vocês reconhecem isso? Porque desde que a gente era criança, pai da gente, mãe da gente, tio da gente, avó da gente, a escola da gente, ó, olha o gato, olha o cachorro, olha o gato, olha o cachorro, gato preto, gato branco, gato amarelo, cachorro grande, pequeno. O nosso cérebro foi acostumando a reconhecer padrões. Então, quando aparece uma imagem, é óbvio que é um gato, é óbvio que é um cachorro. Nosso cérebro processa essa imagem no nosso banquinho de memórias. O computador não é igual a gente, mas ele tem que processar isso através de bits e bytes. E a gente vai treinando o computador com outros exemplos para tentar aproximar, por estatística, qual que é a probabilidade daquilo ser um cachorro ou um gato. Gente, é isso. É por isso que a gente toma multa no trânsito, porque tem uma imagem que alguém reconhece se aquilo é um número ou não. Por exemplo, o que é o número 9? O número 9 é um rabisco, e aí você pode dizer o seguinte, eu sei que é o número 9 porque eu sei. Você não sabe explicar, você aprendeu a fazer o número 9, certo? Uma bolinha e um tracinho. Sua vida inteira.
a letra feia, a letra bonita, a minha é feia. Mas a gente aprendeu a fazer o 9 escrevendo. O computador não sabe, mas ele sabe um monte de pontinhos. Aí você aplica a probabilidade e fala o seguinte, olha, existe uma chance matemática desse rabisco que tem um círculo e um tracinho ser igual àquele monte de número que eu treinei ele. Gente, não tem magia. Então você fala assim, eu estou em marketing, eu não tenho nada a ver com estatística, com seno e cosseno, com vetores, matrizes, multiplicação de matrizes. Eu falei, eu também não, apesar de que eu estudei isso, mas é assim que funciona a inteligência artificial. Aquele monte de matéria chata na parte de cálculo, que faz com que um cara que hoje conhece cálculo ganhe muito mais do que muita gente, só porque ele conhece essa matéria e está faltando profissional para fazer isso, tá bom? Mas tudo bem. E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. O que é o papel, Gabi? O papel é o quê? Vamos lá, gente. Vamos ver se vocês me ajudam aqui na palestra. O papel é o quê? Dá um gritinho aí de o que pode completar a frase. O papel é... Peraí, fala alto. Papel suporte. Papel é... branco. Arte. Fibra. Papel é reciclado. Aí, por que vocês estão falando do papel como papel ali, de celulose? Não pode ser o papel do ator? O papel é importante, mas tem um contexto, né? Eu já meio que induzi vocês a um papel que vocês escrevem. Então, tá bom, o papel pode ser uma série de coisas. Pode ser expressão, pode ser arte. Então, olha só, a nossa própria linguagem, ela se expressa dentro de um contexto. E existem N possibilidades de combinação de frases, certo? Tudo bem? O nosso cérebro processa isso muito rápido, é instantâneo. Mas acreditem, é assim que a gente fala, o cérebro está processando a próxima palavra. Tanto é que quando você fala sem pensar, o que acontece? Dá BO, certo? Você magoa, você fala assim, ixi, desculpa, foi mal. Mas aí já foi, né? Então a gente tem que pensar, o famoso, tem que pensar antes de falar. É isso, gente, né? A inteligência artificial mostra pra gente que a gente tem que pensar antes de falar, senão dá BO. Então, vamos completar. Então, o papel é produto, mas produto do que, gente? É produto natural? O papel é produto estratégico? O papel é... Então, mesma coisa. Papel pode continuar como ser o quê? O papel é produto utilizado para fazer livros. Formamos uma frase. Como é que você pega isso aqui e você ensina o computador a fazer isso? Através da inteligência artificial generativa. Inteligência artificial, pessoal, aqueles algoritmos que eu falei para reconhecer cachorro, gato, letra, número, desde a década de 50 a gente faz isso. Só que existe uma limitação. Para fazer isso é muito cálculo, é muita matriz, é muita combinação. E aí poder computacional tinha um limite. Mas aí veio a nuvem. Né? Tem o Microsoft, tem a AWS, tem o Google, o computador está na nuvem, né? O que é a nuvem? É um monte de data center espalhado no mundo inteiro. Então, pela primeira vez na história, a gente teve poder computacional para poder fazer o que a gente sempre sonhou fazer na inteligência artificial, que era o quê? Criar conteúdo. Quem aqui já viu Marisa Mayô, um programa de auditório gerado pelo VEL3 do Google, ser um programa que às vezes tem mais audiência do que muito auditório real? Quem já ouviu falar da Marisa Mayô? Né? Vocês estão vendo. E tem empresas que estão fazendo anúncio dentro de um programa de auditório gerado por inteligência artificial. Poder criativo de alguém se materializando em um programa de auditório virtual gerado por inteligência artificial. Então, a gente está nessa onda. Então, a gente tem que entender o que vem a partir dessa onda. O mainframe lá atrás era isso, era uma tela, um monte de caracteres verdes, né? Coisa do passado. Depois, a gente evoluiu. A gente colocou uma tela bonitinha. Nessa tela bonitinha tem campos, tem texto, tem botão. Aí a gente foi para o celular. A gente foi tão inteligente que conseguiu fazer uma coisa que estava numa tela, que estava fácil de ler, e a gente foi burro se a gente tentar colocar dentro de um celular que é ruim de ler. Mas é essa a nossa realidade, né? Tinha uma tela gigante, e aí a gente falou, não, agora todo mundo vai usar uma telinha pequena para ficar com tendinite no dedão, certo? Essa é a magia do celular. Pois é, não mudou absolutamente nada do que era lá atrás do mainframe para essa tela do celular, gente. Não mudou nada. Por quê? São dados, informações. O que mudou foi isso aqui, quando a gente traz o ChatGPT. Por isso que eu falei, há 2 anos e meio atrás, o tsunami, o terremoto aconteceu lá longe, e a onda está vindo. Por quê? Porque a gente, pela primeira vez, falou, caramba, eu faço uma pergunta aqui para o computador, eu estou conversando com o computador.
E essa conversa era fluida, dava um resultado bacana. Você perguntava sobre qualquer coisa, você perguntava sobre uma matéria e ele te respondia. Por quê? Porque o poder da IA generativa é esse. Pela primeira vez, a gente tornou isso commodity. Não é só o cientista dos seus colegas que estão lá no IME, trabalhando com estatística e matemática, que vão falar, eu manjo agora de IA. Não, vocês manjam de IA. Fala assim, viu? Eu manjo de IA também, aqui em marketing. Porque isso democratizou, todo mundo passa a ter acesso. E passa a ser mágico você fazer uma pergunta e o computador entende sem você precisar programar. Basta você falar. Mas não é só falar, gente. Inteligência artificial generativa ela é multimodal. Você pode falar, você pode mostrar, você pode tirar uma foto, você pode falar do áudio. Por essas e outras que a gente vê, geração de comerciais, de artefatos de arte, de peças publicitárias sendo feitas através de inteligência artificial. As empresas estão investindo muito, gente. Não é brincadeira, é muito dinheiro. Microsoft, por exemplo, investiu para ter 49% da OpenAI. Por quê? Porque era estratégico para a empresa. O Google está investindo milhões. A Meta está investindo milhões. Elon Musk está investindo milhões. Porque esse é o nosso futuro. Tá? Então, por quê? Porque as empresas, quando eles investem $1 em inteligência artificial, eles estão vendo retorno na ordem de quase 3,7 a 4 dólares de retorno para cada dólar investido. Gente, é tão simples. Se eu boto 1, volta 4, eu vou brincar com esse negócio. Porque dá retorno, tá bom? A gente vai criar mais de 1 bilhão de aplicações lógicas, né? Rodar no nosso celular, no nosso trabalho, até o ano de 2028. Mas eu fiz a pergunta, tem alguém aqui de tecnologia? Meu amigo ali levantou a mão. A maior parte de nós aqui, vocês não são de tecnologia. Vocês estão montando estratégias de marketing, posicionamento de marcas importantíssimas. Como é que vocês vão criar essas aplicações? Então, é aquilo que a gente está provocando. Todo mundo aqui vai precisar de um copiloto. E essa palavra tem um significado muito forte. O que é o copiloto, gente? Significa que alguém ainda é o piloto, mas você passa a ter alguém para te ajudar. É o copiloto. É um copiloto que vai trabalhar com um ecossistema de agentes. Agente de agere, do grego, de agir. Então, os agentes não é o agente da CT de trânsito, é o agente mesmo. Nem o agente secreto, é o agente que faz, que executa tarefas para você. Então, esse mundo em que você tem um copiloto e tem agentes, é o mundo que vocês estão vivendo a partir de agora. E esses agentes vão mudar absolutamente tudo no mercado. Já mudou. Já muda a minha vida, da Gabi. A gente já faz coisas que a gente não fazia 2 anos atrás na própria Microsoft. Porque esse é o novo mundo. Sabe por quê, gente? Porque antes, para mexer no computador, a gente tem aqui um notebook. Tem teclado e tem mouse. Ali vocês estão vendo um desktop. Teclado, mouse e monitor. A gente está interagindo, digitando, clicando. Acabou. A conversa é falando. Eu posso pegar meu celular, abrir um copiloto e falar com ele. Resume para mim as reuniões de hoje. Prepara para mim um discurso de 5 minutos para eu falar na abertura da Marketing Week. E ele vai montar para mim. São instruções que eu estou dando e ele está retornando para mim. Vou mostrar um videozinho rápido para vocês entenderem como que a vida de alguém que vai planejar uma festa de aniversário pode mudar completamente através do poder do copiloto. Então, presta atenção nesse videozinho aqui. Se alguém ficar com dúvida no inglês, depois eu explico. Ops, só não tem um áudio. Espera aí. Volta. Será que está com áudio? Fiquei na dúvida agora, hein? Tcharam, 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 tcharam. Ó, vamos testar, hein? É com emoção. Vamos tentar de novo, gente. Se não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar narrador. E dá certo também, viu? Minha voz aqui de locutor. Vamos ver se dá certo o vídeo. O que o Mustafa está fazendo aqui nesse vídeo? Ele está pedindo para o copiloto ajudar ele a preparar uma festa de aniversário para o sobrinho dele. Ele falou o seguinte, tá bom, tem tanto tema... Opa, peraí, volta. Tchum, 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 tchum. Pode testar de novo agora? Tchum, tchum, tchum. Faz o switch. Desliga o microfone para ele não dar o feedback.
Então... Tá meio lento agora. Ele vai sugerir alguns temas. Dinossauro, palhaços, bichinhos, cachorros e tudo mais. Então, tá vendo ali o microfonezinho ligado? Ele escutou o que o Mustafa está falando e ele trouxe ali algumas opções. E ele vai escolher uma delas, que é dinossauros, porque todo mundo, criança, adora dinossauro, né? Então, tá bom. Ele escolheu dinossauro. Só que ele não manja absolutamente nada de dinossauros. Então, o que ele pede para o copiloto? Monta para mim um podcast, só para mim, me ensinando o que é um dinossauro, como é que foram os períodos paleontológicos da era dos dinossauros. Montar, literalmente, esse podcast. Então, ele fala, aquele microfonezinho, entende? E tá vendo ali o que ele gerou? Ele gerou instantaneamente um podcast. É um podcast que você liga no carro. Se ele estiver dirigindo, ele está escutando um podcast que foi gerado para ele instantaneamente. Não existia antes. Ele vai aprender sobre o dinossauro. Vocês estão começando a ligar as ideias? De você falando, a gente faz para mim um podcast sobre Philip Kotler, os 6 P's, que agora são 6 P's de marketing, e ele monta para você. Aí eu quero comprar os itens da festa. Eu não quero sair, não tem tempo. Estou aqui na USP Leste. Né? Não quero pegar o trenzão para voltar para o centro. Então, o que eu faço? Eu pego ali e mando ele comprar para mim. Entra lá na iFood e compra. Entra na Amazon, no Mercado Livre e compra para mim. É isso que ele faz. Ele dá as instruções, ele já tem acesso ao cartão de crédito, porque ele está registrado, ele tem acesso aos dados que ele precisa, endereço. Então, ele é quase que um assistente pessoal, de fato, que está fazendo o trabalho para ele. Então, essa é uma nova dinâmica de você utilizar esses aplicativos para fazer coisas, vamos chamar, mundanas, mais simples. Todo mundo aqui passa a ter um assistente pessoal, gente. É isso. Já tem robô que limpa a casa, certo? Agora você tem um assistente que faz o trabalho para você. E todas as áreas das empresas, das organizações, estão sendo transformadas. E aí, qual é a área que vocês acham que brilha os nossos olhos, que tem maior potencial de uso do AI, que já está fazendo uso pra caramba? Hein? Qual é a área? Marketing. É a área de marketing, gente. Tudo que vocês pensam em gerar leads, campanhas, arte, KV de campanha, tudo, você hoje tem processos que estão completamente transformados por marketing. Ferramentas que hoje alguém que trabalha na área de marketing e publicidade, se não souber, ele está completamente fora do mercado. Alguns exemplos para vocês. Como é que você faz venda normalmente? Marcondes, eu vou lá, ligo para o meu cliente, dou meu charme na ligação e consigo convencer ele a comprar meu produto. Mais ou menos, gente. Hoje vender não é como antes, né? Porque o comprador já vem preparado. Dependendo da geração do teu comprador, ele vem mais preparado do que o próprio vendedor. Tudo bem? Então, os vendedores gastam muito tempo com tarefa que não é importante. É e-mail, é reunião, é deslocamento. Pô, vamos botar uma IA para ajudar o vendedor. Então, antes, você tinha problema de geração de lead, o funil de conversão era ruim pra caramba, você perdia a chance de personalizar uma mensagem para o teu cliente, todo mundo era tratado da mesma forma, eu odeio aquele vendedor. E aí você tinha péssima satisfação com esse serviço. Então, quando a gente vai para inteligência artificial, ela permite que a gente seja mais eficiente, porque você tem um assistente do teu vendedor. E um vendedor que é mediano, ele pode ser um vendedor extraordinário através do uso de inteligência artificial. Esse é um cenário muito bacana. E aí, eu vou pular rapidamente aqui pelo horário, mas esse é o compiloto. É igual o ChatGPT, né, Marcondes? É, bem parecido. Você está vendo ali embaixo, você tem um campinho, que você vai digitando as coisas, vai pedindo as coisas. Elabora para mim uma proposta para eu mandar para o meu cliente. Pega todos os produtos, os preços,
Coloca para mim. Então, esse é a magia do copiloto. A Microsoft começou a fazer uso disso. E a gente tem benefícios. Significa que o nosso vendedor hoje ele vende muito mais do que ele vendia antes, porque ele está fazendo uso desse tipo de ferramenta. Então, de fato, a gente não está falando só da boca para fora, a gente está usando isso. Os resultados é isso, são aqui, né? 10% mais pipeline, 40% oportunidades fechadas antes, comparado com o período anterior, mais oportunidades fechadas. Eles estão dizendo que reduz a quantidade de trabalho administrativo. Gente, depois da pandemia, assim, é insano o mundo corporativo, porque é reunião o dia inteiro, não tem tempo nem de ir no banheiro, é uma atrás da outra. Quem aqui já está estagiando? Levanta a mão. Quem aqui fica em reunião no Zoom, no Teams, no Google Meet, um monte tempão do dia? Estou falando? Imagina que você pode deixar a reunião rolando, e aí você está lá no final, vem um resumo da reunião para você, as tarefas que você precisa fazer, já tem um resumo das coisas mais importantes. Pode parecer besteira, mas é 1 a 2 horas por dia que você está tendo de volta. Entendeu? Você viver mais, ir para academia, né? Ser feliz, dormir, sei lá. Tem tanta coisa que você pode fazer com essas 2 horas a mais. Estudar, passar nas provas, né? Então tem tudo isso que vocês podem fazer com esse tempo a mais. E vamos falar de marketing. Dá exemplos para mim, Marcondes, de como é que a inteligência artificial vai afetar a minha vida. Olha só, 83% dos profissionais de marketing já estão utilizando ferramentas de inteligência artificial. Boa parte dos comerciais que vocês estão vendo na TV são comerciais que já fazem uso. Eles não tiveram que ir lá na Amazônia, numa cachoeira, para poder gravar um novo comercial da Natura. Simplesmente eles pegaram já um vídeo gerado por inteligência artificial, com o produto, com a arte, e poder gerar uma campanha multi-idioma, traduzida automaticamente para N canais, com o formato do TikTok, do Instagram, no Reels, que consegue ir para um ônibus, no metrô, no áudio do rádio, tudo isso sendo gerenciado por IA. Isso já está acontecendo. Ferramentas como Midjourney, ferramentas como o próprio GPT, como o Google Veo e outras ferramentas permitem que isso aconteça. Então você fala assim, poxa, eu não sei o que é o Midjourney, Marcondes. Você está coletando as conchinhas na praia, corra, porque tem muita gente que já conhece o que é o Midjourney, já está fazendo uso dele, para criar artes incríveis, imagens incríveis, tá bom? Vou dar algum exemplo para você aqui, olha, o pessoal fala do aumento da criatividade. Sabe por que aumenta a criatividade, pessoal? Porque imagina só, entre o briefing de uma campanha até a execução, tem muita tarefa burocrática, tem muita regrinha. Cadê o guia da marca? O que pode, o que não pode? Quais são as regras? Qual que é o motor principal daquela campanha? Qual é a cor que eu posso usar? É uma campanha mais inclusiva, menos inclusiva? Para qual público? Ele vai estar direcionado para uma região? Imagina fazer, por exemplo, Coca-Cola, ela tem coloração diferente na época do Boi Bumbá no Nordeste. No Norte, perdão. Lá no Pará. Por quê? Porque tem o garantido e o caprichoso. Um é vermelho e o outro é azul. Igual quando tem Grêmio e o Inter. Também tem essas disputas. Como é que você vai para fazer uma campanha e que você bota lá para um torcedor do Grêmio uma cor vermelha? Não funciona. Então você tem que ter essa hiperpersonalização e aí você usa a inteligência artificial para entregar esse trabalho para você. Aqui, novamente, o mundo antes da inteligência artificial e o mundo depois da inteligência artificial, você pode fazer campanhas direcionadas mais rápidas, mais inteligentes e por aí vai. Tem um outro vídeo que eu acho que vai chegar aqui, que é o seguinte, olha só, esse não precisa nem de áudio. É um vídeo, por exemplo, como é que você faz uma campanha de uma nova máquina de café. Você simplesmente pede um prompt para o copiloto e ele vai fazer o trabalho para você. Ele vai analisar o teu público-alvo, ele vai analisar qual é a régua de relacionamento, você vai ter conteúdos gerados, por exemplo, aqui ele mandou trocar o fundo dessa cafeteira. Eu quero Paris, aí ele já coloca um fundo de Paris, já tem o e-mail marketing meio já preparadinho. Você pode falar o seguinte, olha, esse trecho, você rabisca, ó, esse trecho eu quero que você coloque uma promoção de um expresso grátis. Aí ele vai lá, edita e já coloca lá um texto para fazer um expresso grátis. Simples, gente. Você pede, ele faz. Você pede, ele faz. Aí eu quero simular minha campanha no celular, nas mídias, como é que é o click-through. Eu cliquei, fui na próxima arte. Qual que é a taxa de abertura, qual é a taxa de fechamento, bounce rate, está tudo ali. E eu vou brincando, falando, poxa, aquela arte performou melhor, aquela campanha está indo melhor, por que aquela campanha está indo melhor? Tudo isso perguntando para o copiloto. É isso que eu falo, a quantidade de reuniões que deixaram de existir, a quantidade de ferramentas que você teve que trabalhar para poder fazer uma simples campanha diminuiu drasticamente para minutos.
E você pode alterar a campanha em tempo real. Então, é essa magia do uso da inteligência artificial que eu acho que impacta mais a gente, né, quando a gente olha esse uso prático. Então, se você não está fazendo uso desse tipo de ferramenta, que hoje já está presente no Word, já está presente no Excel, no PowerPoint, eu sou um péssimo cara de PowerPoint, mas péssimo mesmo. E eu consigo fazer uns PowerPoints até legais agora, porque eu vou pedindo para ele e ele vai ditando o que você quer. Você quer colocar o quê? E aí, gente, para terminar, eu quero trazer essa visão dos agentes, os agentes de inteligência artificial. O recado que eu quero deixar para vocês aqui é, quando vocês usam esses agentes, vocês estão criando robôs que podem fazer o trabalho para você poder fazer um trabalho cada vez mais rápido. Então, existem agentes de pergunta, existem agentes que fazem tarefas para você, tem agentes que são autônomos, que já entendem o que você quer fazer. E eles estão trabalhando ali por trás, para você dormir sossegado e quando chegar no dia seguinte, as tarefas estarem prontas. Então, tem uma série de exemplos desses agentes. E a gente fala que vocês estão vivendo, e a geração de vocês é incrível, vocês vão ter um mundo em que trabalhar sem esses agentes não faz sentido absolutamente nenhum. Significa, se eu não tiver um agente, uma inteligência artificial, eu estou voltando para a Idade da Pedra, da era sem internet, da era, literalmente, sem o Facebook, sem o Instagram, sem o WhatsApp. Imagina um mundo hoje sem o WhatsApp. Né? Então, é isso, é um mundo completamente diferente. E para criar um agente, pessoal, só para terminar, passar para a Gabi, aqui um exemplo, um vídeo rápido. Como é que você cria um agente? Você fala o seguinte, dá um nome para o agente, mas você conversa, olha, esse agente vai fazer reparo de peças para mim. Mas aonde que eu vou pegar essas informações? Diz para ele o site, a base de dados, o repositório dessas informações. Eu estou conversando, eu estou tendo um bate-papo com ele. Depois eu configuro as fontes de informações da Adobe, do Photoshop, eu digo para onde estão as minhas imagens, e aí eu componho isso dentro de um agente, e eu mando publicar, e está salvo. Gente, é tão simples quanto isso que vocês estão vendo no vídeo. Então, de novo, aprendam a lidar com esse tipo de tecnologia, porque é aqui que vocês vão criar um analista de marketing júnior, é o meu assistente de marketing júnior, é o meu analista de imagem, é o meu analista do jurídico, das regras, e você vai colocando isso dentro, literalmente, de um copiloto. Mensagem final, depois desse videozinho, para passar para a Gabi, é: corram. Por quê? Porque é lindo ver o que as pessoas estão fazendo no mundo real de marketing. Por fazer parte do IAB e liderar o Comitê de Inteligência Artificial, eu tenho visto todos os dias casos de grandes marcas fazendo uso desse ferramental. E eu fico pensando, caramba, como deve ser legal estar hoje num banco da faculdade, vendo um monte de coisa transformando na minha frente, e quando eu estiver saindo daqui, é um mundo novo. Um mundo novo de agências de marketing de uma pessoa, que ela tem tudo. Tem um editor, tem um cara de arte, tem um cara de edição de vídeo, de tudo, para fazer o quê? Competir com grandes agências, às vezes. Ganhando competição, RFP, proposta, utilizando inteligência artificial. As pessoas já estão na frente. Então, a missão para vocês é: olhem com carinho tudo isso que está acontecendo bem diante dos nossos olhos, porque a onda já está chegando. O mundo já se tornou um mundo baseado em inteligência artificial. E a gente vai debater muitos temas ainda aqui sobre ética, sobre responsabilidades, mas isso fica para depois no final. Eu queria passar o tempo agora para a Gabi explicar para a gente. Então, IA e marketing em números, Gabi, como funciona isso? Obrigada, Marcondes. Obrigada, pessoal. Eu acho que é sempre uma aula quando eu discuto, né? Principalmente porque você tem muitas experiências interagindo com empresas de B2C, de B2B, que eu acho que é o mundo que vocês também estão começando a lidar agora, e muitos de vocês já trabalham, então eu estava conversando com alguns aqui, é muito legal a gente já poder trocar ideias, né? Na minha época de faculdade, alguns anos atrás, era difícil alguém estar no mercado de trabalho tão cedo, mas por conta do acesso que vocês têm à tecnologia, à inteligência artificial, vocês conseguem muito mais rápido gerar valor e ser contratados em empresas de todos os setores, né? Então, o Marcondes tocou um pouquinho no assunto aqui, 88% dos profissionais de marketing já usam IA no dia a dia. A gente pode dizer que é quase todo mundo hoje, né? Então, acho que a profissão que vocês escolheram, acho que a primeira barreira que a gente tem que quebrar é: putz, eu não sou pessoa de TI, eu não sou um cara técnico. Hoje, acho que essa frase, ela quase não se aplica mais, né? Vocês, principalmente, nasceram numa geração de inteligência artificial, de tecnologia, então,
não é opcional a gente não entender sobre TI hoje, né? Assim, a gente tem que falar com propriedade, como o Marcondes falou, todos nós somos um pouquinho de profissional de inteligência artificial, porque a gente já trabalha com isso no dia a dia. 58% das empresas brasileiras aplicam IA em marketing e vendas. Eu, particularmente, acho esse número ainda baixo, porque se você pensar, como o Marcondes disse, é um acesso gratuito. Então, às vezes, parte muito mais do interesse dos profissionais e das corporações em treinarem, né, as pessoas que já trabalham, como as que estão chegando também. Então, a gente tem muito potencial, principalmente aqui no Brasil, para a gente explorar essa área de inteligência artificial e marketing. E, como eu falei, 70% dos profissionais não recebem treinamento de IA generativa. Então, esse é um estudo, inclusive, da SPM. E esse número, para mim, ele é alarmante, porém ele mostra uma oportunidade, porque o que a gente vê também, inclusive, na Microsoft, e empresas de tecnologia, naturalmente as empresas estimulam que a gente use AI em absolutamente tudo. Mas não necessariamente é a realidade da maioria das empresas, principalmente das que não são do setor B2B. Então, o que isso mostra para a gente? A gente não precisa esperar que as nossas empresas cobrem isso da gente. A gente tem que se antecipar. E eu vou falar um pouquinho dos meus 3 Cs, que são as regrinhas que eu sigo para poder me manter atualizada. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Então, como que a IA é a nossa aliada, né, em marketing? Então, às vezes, eu converso com pessoas que falam assim, Gabi, além da criação de conteúdo em si, né, de tudo que o Marcondes falou, o que mais que a gente pode aplicar? Por onde a gente começa? Então, a gente vê aqui, mais da metade otimizam SEO, né, e campanhas de e-mail. Acho que isso está diretamente relacionado com a geração de conteúdo em si. Então, por exemplo, há 6 meses atrás, a gente tinha uma agência que criava os conteúdos para a gente mandava um briefing, a agência recebia, demorava 2, 3 dias de SLA para a gente receber o briefing, aí a gente corrigia o texto e voltava. E aquilo, além de ter um custo financeiro, tinha um custo de tempo. Então, hoje, a gente, principalmente na nossa área, a gente usa o Copilot para absolutamente tudo e reescreve, então a gente ganhou tempo e ganhou dinheiro com isso, né? Otimizou o gasto. Criação de conteúdo, acho que a gente já falou, né? Então, o que envolviam 3, 4 pessoas no processo de marketing de criação de campanha, hoje a gente consegue fazer tudo sozinho. Então, eu basicamente vou criar uma campanha, monto 3 opções, já mando direto para a pessoa de produto que vai validar, o cara me responde, em 15 minutos a gente já tem o que demoraria, geralmente, 2 semanas para a gente obter de resultado final com campanha. Brainstorming, eu acho que isso aqui é interessante, que acho que tanto para o profissional quanto para o pessoal, né? Então, eu tenho amigos e familiares que a gente discute sobre novas ideias de negócios, né? De o que a gente poderia abrir em empresas, coisas que a gente pode fazer antes a gente precisava de pessoas do setor para discutir, hoje a gente tem um expert, né? O ChatGPT, o Copilot, a gente pode discutir ideias diretamente com essas pessoas e com a inteligência artificial por trás disso, baseada no que a gente recebe de dados mais atualizados do mercado, né? E automatização de tarefas repetitivas. Então, recentemente a gente criou um agente para montar os briefings, né? Então, o briefing é necessário por compliance, diversas coisas, né? Existem processos nas grandes empresas em que a gente tem que mostrar que não é uma pessoa que está centralizando toda a decisão, então tem que passar por outras pessoas, porém a gente criou um agente para automatizar esse processo da criação do briefing, validação, ver se está de acordo com as normas da empresa, né, de proteção de dados e tudo mais. Então, a gente já começou a brincar com os agentes no nosso dia a dia e tem se mostrado bastante efetivo. E aí, acho que a pergunta para mim, se eu estivesse sentada na cadeira de vocês hoje, o que na minha cadeira eu tenho muitas perguntas também hoje, quais são as habilidades, né? Quais são os profissionais que as pessoas estão buscando? E não necessariamente cargo, né? Porque acho que muitas das coisas que quando a gente está começando na carreira, você pensa, qual que é o cargo que eu quero ter? Qual é a função? E o que a gente mais escuta é assim, quais são as habilidades que você quer ter? Né? Tanto para mim, quando eu tenho discussões com a minha liderança, com os times de RH e outras áreas da Microsoft, eles falam para mim, Gabi, quais são as habilidades que você quer desenvolver, não necessariamente o meu próximo cargo. E aí eu listei algumas atividades aqui que acho que são importantes, habilidades que são importantes hoje, no cargo que vocês, na profissão que vocês escolheram, no cargo que eu estou, e acho legal dividir com vocês. Então, prompt engineering, essa palavra se tornou super popular, né? Vocês devem ter ouvido falar em prompt. O que é isso? E é legal porque, às vezes, no Brasil, a gente não está muito acostumado a fazer isso, que é a arte de fazer perguntas corretamente, né? Corretamente eu digo completas. Quanto mais completas, com mais detalhes a gente colocar lá no ChatGPT, no Copilot, melhor vai vir a resposta, né? Então, não é tão natural na nossa cultura, às vezes, a gente fazer perguntas, a gente é ensinado, muitas vezes, nas escolas, a ter respostas para tudo. E quando a gente faz o processo contrário de desenvolver perguntas, não é tão natural. Então, eu acho legal vocês
entenderem que isso hoje faz toda a diferença na resposta que vocês vão ter da inteligência artificial. Automação de workflow. Então, como é que tudo se conecta do ponto de vista de processos, né? Input, output. Como é que a gente conecta com ferramentas, com os nossos e-mails, com o Slack, com ferramentas de comunicação? A gente tem que entender um pouquinho, porque isso tudo faz parte da jornada do cliente e da experiência. Então, tem uma expressão em inglês, não sei se vocês já ouviram, que chama garbage in, garbage out. Se a gente coloca informação que garbage é praticamente ruim, né, ou pobre, vamos dizer assim, o que a gente vai receber de output também vai vir muito pobre. Então, a gente tem que refinar os pedidos e as perguntas para que elas venham mais com a melhor acurácia. Agentes de IA, não vou falar aqui, o Marcondes já deu uma demonstração, então, a gente brinca que as lideranças estão estudando como vão liderar times híbridos de profissionais humanos e agentes. Então, a gente já está nesse nível de discussão, como é que a gente vai fazer a integração entre os times que são agentes e pessoas. RRD, que é basicamente como é que a gente integra as bases de dados atuais. Então, de novo, tudo que a gente vê na inteligência artificial é porque ela foi alimentada com uma base de dados. Ela pode ser boa ou ruim, mas o julgamento do que é bom ou ruim, isso não vai substituir, acaba sendo feito por nós. E a multimodal, o Marcondes também mostrou exemplo, então é texto, imagem, vídeo, áudio, não vai ser só mais a pesquisa que a gente fazia antes, né, de texto, faz uma pesquisa e volta um texto ou volta uma imagem, a gente está falando de vários formatos e vários canais. A criação de conteúdo, então, é fácil vir uma resposta de uma sugestão de texto para uma campanha, mas a diferença vai ser no que realmente é o propósito da sua campanha. Então, se você trabalha numa empresa de B2C ou B2B, no caso da Microsoft, B2B, eu posso pedir para o Copilot me trazer uma ideia de uma campanha para vender mais Copilot, vamos dizer assim, né? Eu gostaria que as pessoas adotassem mais o Copilot. Ele vai me trazer uma sugestão de texto, como várias vezes já me trouxe. Se eu fechar os olhos e olhar aquele texto e trocar a palavra Microsoft por Amazon, por Google, dá no mesmo? E muitas vezes eu faço esse exercício comigo. Eu falo assim, bom, se eu trocar isso aqui, que ele está me sugerindo, por IBM, qualquer outra empresa, pode ser, então eu falo, não, então isso aqui não vai ser uma campanha legal, porque pode ser que qualquer um dos meus competidores use esse mesmo tipo de valor, né, ou de mensagem, e não está mostrando os valores da Microsoft. Então, a gente tem que ter um julgamento do conteúdo também, se aquilo faz sentido para a nossa marca, inclusive para a marca pessoal também. E análise de dados e SEO. Então, esse aqui acho que é o mais básico, né? Então, fazer teste AB, como o Marcondes falou, a gente colocar um texto, colocar uma imagem, colocar um post de rede social e comparar. Então, não se dê por satisfeito, mesmo quando a campanha está performando muito bem, né? Às vezes o pessoal usa a prerrogativa de time que está mexendo, ganhando, não se mexe, mas é aí que tem que mexer sim, porque tem muito mais potencial e oportunidade para a gente otimizar as nossas campanhas. E aqui, aprendizado contínuo. Eu não vou passar por tudo, mas se eu estivesse sentada no banco aí hoje, eu gostaria de saber por onde começar, além da USP, porque eu acho que vocês já têm acesso a algo que é muito único, e tenho certeza que todos vocês valorizam muito isso, mas existem diversos outros cursos rápidos que vocês podem fazer, a maioria deles são gratuitos, e eu acho legal vocês explorarem. Então, cursos, às vezes, de 1 hora de duração, a 3 semanas, 6 semanas, acho que tem para todos os gostos. E, de novo, a gente não pode se dar o luxo de achar que, estando na área de marketing, estamos numa área paralela à tecnologia. Hoje as coisas estão andando cada vez mais juntos. Então, é importante vocês se familiarizarem com termos, casos de uso. Vocês não precisam ser... Acho que cada vez menos a inteligência artificial está fazendo com que as pessoas precisem entender de bits and bytes, como diz o Marcondes, né? A gente consegue estar mais como usuário ali na parte de interface do que necessariamente tendo que entender o que está rodando lá por trás. Existem pessoas, como os nossos amigos de sistema de informação aqui, que vão cuidar dessa parte para a gente, mas a gente tem que entender como é que funciona. Deixa eu passar aqui... E aqui é a minha dica da Gabi, dos 3 Cs, né? Então, Gabi, o que você faz, né, assim, para se manter atualizada? Então, eu brinco que são os 3 Cs que são as minhas prerrogativas. Primeiro, capacitação. Então, pratique as ferramentas, né? Entender o que é o ChatGPT, Copilot, Gemini, Canva, Synthesia, Eleven Labs. Se familiarizar com essas plataformas, não precisam ser todas. Coloca no seu plano dos próximos 6 meses, né? Eu quero aprender uma, quero entender o que uma delas pode fazer por mim. O segundo C, eu falo que é curiosidade. Então,
apliquem projetos reais, né? Seja um trabalho de faculdade, seja para um projeto pessoal de vocês, um planejamento de viagem ou planejamento de estudo. Eu recentemente tive a oportunidade de montar o meu plano de carreira usando o Copilot, falando, olha, baseado em tudo que você conhece do meu estilo de trabalho, da minha experiência, do meu LinkedIn, monta para mim um plano de carreira para mim de 6 meses a 1 ano. Quais as atividades que eu poderia fazer para eu me organizar? Então, a curiosidade ela é importante para a gente testar, não só ser alimentado e ouvir conteúdos, mas praticar mesmo. E, por último, conexões. Esse último, eu acho que hoje é um grande exemplo disso aqui, né? Então, é importante vocês participarem de comunidades e de fóruns e praticar o networking, gente. Assim, eu já tenho 18 anos na profissão de marketing e nada substitui isso aqui, estar em contato com pessoas. Existe LinkedIn? Existe Instagram, Facebook, várias formas de vocês se conectarem com as pessoas. Mas nada substitui vocês terem um contato pessoal, né? Então, estejam em eventos, participem de fóruns virtuais, se conectem, falem as necessidades de vocês. Olha, eu tenho vontade de trabalhar na empresa nesse segmento, nessa área. Então, isso é super importante. Eu sei que é difícil, principalmente depois da pandemia, acho que todo mundo ficou um pouquinho mais reservado, mas façam esse exercício, né, de vir até um evento, estar numa live, fazer perguntas. Nada substitui o contato que vocês têm com as pessoas. Isso ainda faz bastante diferença. E para terminar aqui, eu queria convidar o Marcondes de volta. Eu vou pegar a minha colinha aqui, que eu preparei algumas perguntas com base nas experiências que a gente tem vivido. Atenção. E eu queria trazer para você algumas reflexões aqui para você dividir com o pessoal. Deixa eu olhar minha colinha. Vamos ver se a gente ensaiou direitinho, gente. Para ficar legal. Tá legal. Então, isso é uma pergunta. Estou curioso. O que é esse bichinho? Quem vai me explicar o que é? Qual a história? Eu preciso da história desse bichinho. Oh! Nossa! Cadê ela? Ih, acho que ela saiu bem hora, hein? Já ela conta do camaleão. Tô vendo que até, inclusive, tem aqui, né? Ó, versão 3D aqui. Não. Como? Ubão? Com U? Ah... E quando a gente fez a chamada, né, o Caio falou assim, eu tenho uma coisa aqui para te mostrar, é o nosso mascote, e eu tinha um em casa. Eu peguei meu, falei, olha aqui, Caio, eu também sou apaixonada. Se a minha filha viesse aqui, não ia ter ele aqui, entendeu? Eu já teria assumido. Ia ser um souvenir, mas vamos lá. Conta. Eu tenho algumas perguntas para você, e gostaria de ouvir também, se a gente tiver perguntas do pessoal da plateia. Perfeito. Mas o que você mais valoriza nos profissionais que estão começando no marketing hoje, Marcondes? Eu não vou fazer a cola, né? Tá bom. Mas você já deu 3 dicas fundamentais. No IAB, puxando um pouquinho ali das reuniões que a gente tem a cada 2 meses, é muito nítida a diferença dos profissionais. Quem está utilizando a inteligência artificial ou não, por quê? Porque ele tem o espírito de curiosidade. E você capturou muito bem, que é testar. Gente, nunca foi tão fácil errar. Então, você testa. Você tem que ter essa curiosidade. Deixa eu fazer. Não deu certo. Tenta de novo. Tenta de novo. Tem tanta ferramenta. E, assim, não vai dar tempo de você fazer uma pós, você fazer um curso, uma especialização. Não, você vai ter que pegar e testar. Então, o profissional hoje que tem essa curiosidade, essa aversão ao erro, de falar o seguinte, não, eu vou errar. Eu vou tentar, mas aí minha chefe vai brigar comigo. Deixa brigar, gente. Deixa brigar. Fala comigo, né? Vai lá e testa, faz, mostra, tem que ter essa curiosidade. Porque, literalmente, a gente está num mundo, gente, que para sair uma nova versão, por exemplo, o iPhone ainda é 1 ano, né? Então, cada ano tem um iPhone, a Samsung, 1 ano. Eu era do tempo que se tinha o Windows 95, depois veio o Windows XP e tudo mais. Demoravam 2 a 3 anos um ciclo de produto. Hoje, Gabi, os produtos eles são lançados no mesmo dia. Tem uma versão amanhã e tem uma versão daqui 3 dias. Então, o ciclo da gente pensar em produtizar e montar a mensagem, não vai mais dar tempo de colocar as mesmas metodologias que a gente está aprendendo hoje aqui. A gente vai ter que pensar em algo que a gente ainda não pensou. Então, curiosidade e não ter medo de errar. Muito bem. Essa pergunta que eu gosto. Quando você percebeu que a IA mudaria o marketing para sempre? Faz 1 mês. A gente teve um encontro no IAB, e aí chegou um cara fantástico, já com vários prêmios até em Cannes, e ele falou o seguinte, eu vou abrir a minha agência, foi o exemplo que eu dei. Ele pegou a agência dele, foi assim, ele alugou
um espaço lá em Pinheiros, aí não tinha nem cadeira direito. Ele falou, pô, vou contratar um assistente de marketing para a gente começar aqui. E aí chegou para ele no WhatsApp um conhecido dele falando, cara, uma empresa grande, não vou falar o nome da empresa, está abrindo um edital para selecionar nova agência para o próximo período. Cara, você não quer tentar? Eu falei, meu, nem tenho escritório. E aí ele falou, vou pegar o GPT e vou brincar. E aí ele colocou lá o texto, documento do e-mail, e falou, olha, prepara para mim uma resposta, cria vídeos de exemplo usando o VEL3, faz uma narração usando Eleven Labs, cria aqui os motions através do Midjourney com as imagens ideais, né? E manda. E ele mandou via e-mail. E aí, ó, esqueceu. Aí ele contou que 2 meses depois chegou um e-mail dizendo assim, caro fulano, a sua agência foi selecionada para cuidar da nossa estratégia a partir do próximo período. A agência dele de 40 funcionários. De 40 funcionários. Tinha ele e mais 2 assistentes. Sabe o que ele fez? Ele vendeu, naquele dia, a agência dele para o sócio, que ele falou o seguinte, Eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto agora. Mudou a minha vida. Então, assim, aquilo foi o ouro de dizer o seguinte, as campanhas estão sendo feitas dessa forma e não tem volta. Não é do tipo assim, modinha. Acabou, gente. Assim, vocês vão ter que conhecer essas ferramentas. Esse é o novo mundo de vocês aqui. Foi o momento wow para mim. Há um mês atrás, eu falei, agora não tem mais volta. Adorei, adorei. E faz só um mês, hein? Um mês. E a última pergunta para eu abrir para o pessoal é que função de marketing que ainda não existe, mas que você acha que vai ser comum em breve? Vai ser um Chief Marketing Agent Officer, que é um cara de marketing, que a equipe inteira dele vai ser uma equipe de agentes. Ele vai ser 100% virtual. E provavelmente vai ser o seguinte, vai ser aquele cara que vai trabalhar muito em giro em escala. Então, ele é um exército de um homem só. Então, esse Chief Marketing Agent Officer, CMAO, vai ser o cara que vai criar todas as campanhas do futuro. Daqui para frente, ele não existe ainda. Ainda existe um CMO, ainda existem as equipes por debaixo dele, mas no futuro vai ter esse Chief Marketing Agent Officer, com certeza. E acho que eles estão sentados aqui, os novos TM EO estão aqui. Eu espero que sim, né? Tenho certeza que sim. Gente, eu queria agradecer o tempo de vocês. Eu sei que a gente falou bastante aqui, mas eu queria deixar aberto para quem tiver perguntas também. A gente vai ficar mais um tempinho aqui. Eu, particularmente, não sei se o Marcos tem que correr, mas eu tenho um tempinho aqui para a gente conversar. Adorei a oportunidade, eu agradeço mais uma vez vocês. Eu sei que vocês devem ter muitas dúvidas, porque a gente que está aqui há mais tempo está cheio de dúvidas, né? Mas ficamos à disposição e agradeço mais uma vez o tempo e a atenção de vocês. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Tem pergunta? Aham, ela falou aham. Gente, então agora vai ser o momento das perguntas, tá? Vou pedir para vocês escanearem aqui o QR Code e mandar a pergunta de forma anônima, tá bom? A resposta não vai ser anônima, a resposta vai ter bias. Oi? Ah, e em relação ao camaleão, né? Conta pra gente. O nome dele é Rubão Kotler, tá? E o Rubão é porque... O camaleão é porque é o animal que representa o curso de marketing, o profissional de marketing. Justamente isso, por ser um profissional muito adapto a qualquer meio. Então, a gente está sempre trabalhando com diversas marcas, né? Então, é muito importante a gente ter essa adaptabilidade. Adorei o pitch. Excelente pitch. Perguntas, pessoal? Constrangedoras? Não. Que vão embaraçar a gente? Não. Quem me conhecer aqui, que eu já vi 2 rostos conhecidos, não vem me zoar. Não pode me zoar. Nem a Gabi. Né? Tira a minha. Ó, a Gabi falou uma coisa importantíssima. Vocês são as pessoas que vão definir o futuro do uso ético ou não desse tipo de material. A gente via muito CONAR, né, regulando a mídia televisiva, etc. Não existe nada melhor do que a autorregulação através dos princípios de ética de vocês. Nossa Senhora, tratar os viés de dados. Gente, vou dar um exemplo, né? A gente encontrou uma agência da Stefanini, não estou fazendo propaganda, que eles mostraram um exemplo mesmo. Eles estavam fazendo um trabalho muito legal
com a Souvenir de tintas, né? E aí, o que eles estavam falando? Quem que é o público-alvo deles? Aí eles falaram assim, ó, faz aqui um público-alvo de presidentes de empresa e cria as imagens de presidentes de empresa. Um doce para vocês, se vocês adivinharem quais eram o estereótipo que estava retratado em 20 imagens de presidentes de empresa. Vamos fazer um chute aqui. Homem ou mulher? Homem. Branco ou negro? Branco. Com feição de rico ou de classe média? Rico, né? Aí ele falou o seguinte, fazer a mesma geração desse estudo, colocando representatividade de gênero, representatividade de classe social, de diversidade geográfica, etc. Aí mandou gerar as mesmas 20 imagens. O que vocês acham que começaram a aparecer? 50-50. Homens e mulheres. E deu para perceber tonalidade de pele de pessoas que estavam representando um público mais indígena, outro não tão indígena, pessoas de regiões diferentes. Foi tão legal ver que eles não estava perfeito, mas só de ajustar o filtro, saiu, e o prompt deixou de ter um viés. E na boa, não é o computador. Sabe por quê? Porque quando você treina esses modelos, ele retrata uma sociedade como ela é, com viés, com racismo, com tendências. Cabe a gente, vocês, colocarem esses filtros ao utilizarem essas ferramentas. Faz sentido? Não vai ser o computador que vai fazer isso automaticamente, é a gente que tem que direcionar isso. Por isso que isso é uma parte importante para evitar que ela seja... Porque, assim, treinar, não é que ela vai ser treinada de forma errada. Pessoal, esses algoritmos, eles são treinados durante 9 meses. GPT-3, 3.5, o Gemini, Claude, etc. São 9 meses de computador ali, ó, fritando. E qual que é a base de treinamento desses computadores? É a internet, gente. Sim, eles tiram a cópia da internet, é um dump ali da internet, com tudo de bom e ruim que tem na internet, e vai para o algoritmo. Por isso que a gente tem que, na hora de usar, dar no prompt, falar, não tenha esse viés, seja representativo e tudo mais. Perfeito. Agora, para a próxima pergunta, é só subir um pouquinho, para dar para conseguir ler. Para quem trabalha especificamente com designs, os cargos vão sumir ou essas pessoas precisam focar em se adaptar e aprender a trabalhar dando bons prompts para AI? Olha, eu acho que o trabalho de design, de novo, né, você vai ter muito mais opções. Então, o que você talvez teria que fazer um briefing para uma agência, trazer opções para você, a gente vai cair naquilo que o Marcos falou. Você já vai receber as opções baseadas nos seus critérios de diversidade, inclusão, regionalismo, etc., e vai chegar para você julgar. Então, no final das contas, o que a gente tem visto é assim, quanto mais o seu juízo de valor, no sentido de que reflita o propósito da empresa em que você está trabalhando, do cliente que você conhece, a decisão final vai ser sua. Então, não é que o cargo vai sumir. O que a gente tem visto com inteligência artificial é nós, como profissionais, mais experiência, a gente vai estar numa cadeira mais de julgamento e avaliação estratégico do que necessariamente criando ali a parte mais operacional. Então, como eu falei, o exemplo do briefing de e-mail. Então, antes tinha que vir uma pessoa, um redator, escrever tudo aquilo e revisar, e demorava 2, 3 dias, 4 dias. Agora, a gente da cadeira do Chief Marketing Agent Officer, a gente vai estar numa cadeira muito mais estratégica e de avaliação. Então, as coisas vão vir mais prontas para vocês. E vocês vão ter que, com base na experiência de vocês, no julgamento do cliente, em tudo que vocês têm aprendido, vocês vão estar numa cadeira mais, vou dizer assim, estratégica, né, realmente, de você poder julgar se aquilo faz sentido ou não. Como é que a gente está de tempo aí? Porque eu sei que vocês estão com outra palestra. A gente dá tempo para mais uma pergunta ou não? Não, tranquilo. Então, para a próxima pergunta... Descer mais um pouquinho, subir, né, no caso. Se fosse selecionar um estagiário, o que vocês levariam em conta para contratar, como soft e hard skills? Eu vou trazer essa pergunta para o Marcon. Eu vou falar sobre a minha experiência de marketing, mas eu quero essa experiência de liderança na área de inovação. Para mim, hoje, o que eu mais levo em consideração em qualquer pessoa, independente do cargo, é a curiosidade, gente. Então, assim, se eu converso com alguém e a pessoa não me traz uma reflexão, não me traz uma pergunta, seja para um projeto, seja para algo que a gente está trabalhando junto, já me acende um alerta. Então, assim, a pessoa não precisa saber tudo, definitivamente. Eu acho que eu sou uma prova viva. Eu entrei na área de marketing por conta da minha curiosidade, muito mais do que pela minha experiência.
Então, acho que a primeira coisa que eu procuro é a curiosidade da pessoa, porque a curiosidade dela naturalmente vai me trazer o hard skill e o soft skill. É muito difícil uma pessoa curiosa não ter ouvido falar de ChatGPT, ou não ter ouvido falar sobre inteligência artificial. Então, acho que essa é uma característica que, se não é nata, ela deveria ser treinada, né? Porque isso é o que eu busco numa pessoa hoje. Ninguém sabe tudo, ninguém vai chegar falando, olha, eu sei isso, eu sei aquilo, mas eu estou disposta a aprender. Então, a curiosidade e a atitude, acho que é o que eu mais busco quando a gente está falando de novos profissionais. Mas eu queria ouvir a sua opinião, Marcondes. Eu só falaria amém e complementaria o seguinte. Aquele profissional que é mais humano, que conecta no olho, que tem o seu soft skill de ser humano, ele está 1000 anos luz na frente. Por quê? Porque o hard skill a IA traz, mas ela não tem o soft skill. Então, aprendam isso. Ou seja, aquilo que faz da gente ser humano, que é a criatividade, ser engraçado, pensar fora da caixa, esse é o profissional. Porque o especialista, ele vai ser substituído pelo agente. Mas quando você é generalista o suficiente a ponto de olhar tudo isso, vai fazer a diferença para vocês. Não esqueçam que o maior ganhador de Grammys, produtor musical, não sabe nem tocar uma nota no piano. Mas ele fala, eu sei o que eu quero daquela música. E ele vai pegar o artista que sabe cantar e vai colocar ele para fazer aquilo. Então, vocês não precisam saber desenhar bem. Você não precisa saber gravar áudio bem. Você não precisa fazer uma produção de um briefing maravilhoso e espetacular. Você vai ter um monte de gente para fazer isso para você, que são os agentes. Mas você tem algo que nenhum agente pode fazer, que você é humano. Faz sentido? Sejam mais seres humanos, por favor. Porque a máquina já está lá suficiente para fazer a parte dela. Sim. É isso. Agora vai o Pedro? Olha, aí, perguntas técnicas, olha isso, hein? Nossa. Bom, a gente pode se comprometer, talvez pelo horário, pegar muitas partes dessas perguntas e a gente poder responder para vocês offline aqui. Por exemplo, em relação ao uso de SNO e ferramentas, pessoal, o Google já está utilizando muita coisa de inteligência artificial que automatiza os fluxos de disparo, de medição. Só que, gente, enquanto a gente está falando aqui, o próprio processo de SNO está mudando totalmente. O Google lançou uma busca por IA. O GPT, as buscas por GPT aumentaram consideravelmente e tiraram, sei lá, 2% do market share de busca do Google. 2% é pouco. Pessoal, quando você tem 100% do mercado de busca, você perde 2%, é coisa pra caramba. Entendeu? Então, tá mudando, literalmente. Marcondes, Gabriela, muito obrigado pela palestra, pelo tempo e talento de vocês. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês que compareceram também. Obrigado, pessoal. Gente, rapidinho aqui, a gente vai fazer um breve intervalo agora, às 9h a gente retorna para a palestra da SAP, tá bom? Quem tiver mais alguma dúvida, acredito que eles estejam abertos a poder responder, tá bom? Só entrar em contato. Muito obrigado mais uma vez, gente.